Bom dia, meu povo querido, meu povo místico. Ou boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada, depende da hora que você me vê. Tô aqui porque madruguei, né? Então o melhor horário pra mim realmente é amanhã cedo. Eu olho esse solzão aqui e bate um desejo de viver, sabe? De realizar. Bate aquele fogo no cu, né? Famoso fogo no cu. Aquele fogo no cu que move a humanidade. Então, que semana linda, hein? Quem aí já se estressou? Quem aí já chorou de mágoa, de raiva? Quem já brigou? Tem pouca gente porque, né? Essa hora. Mas a primeira coisa que eu posso te dizer, que já tem tudo a ver com o sim da nossa semana, é uma semana em que a gente tende a estar mais à flor da pele, tá? É muito interessante que eu tenho acompanhado, né, os astrólogos que eu sigo, o que eles estão falando sobre a retrogradação da Vênus. Foi um ano muito importante, né? Essa retrogradação foi muito marcante. E a Vênus voltou ao seu movimento direto. Não sou astróloga, não tenho a pretensão de ficar fazendo leituras astrológicas aqui, tá? Eu sou taróloga. Sabe quem é tudo? Sabe o místico que é tudo? Não sou eu. Não sou eu. A pessoa quer fazer todas as linguagens ao mesmo tempo. Nada contra, mas não sou eu, tá? Eu realmente sou uma cartomante. E aí, assim, a Vênus, ela passou muito tempo, ela nos deu muito tempo pra gente reavaliar as relações. O modo como a gente se conecta, o modo como a gente funciona nas relações. É porque esse sol tá muito na minha cara, mas ó, fiz uma maquiagem aqui maneira, de melancia também. Vamos deixar assim um pouquinho. Então, a gente tá numa semana em que foi a primeira semana onde Vênus e Lua se encontraram fora do movimento retrógrado da Vênus. A Vênus dentro, ou seja, dentro do movimento direto, pela primeira vez. As mulheres, as potências mais afetivas e afetuosas dos céus se encontraram. É como se a gente estivesse pegando no tranco afetivamente agora, entendendo bem o que a gente deseja, o que a gente ama, o que as nossas relações comportam, o que elas não comportam. Esse modo de se relacionar foi revisado durante esse período todo. Vocês devem ter tido muitas tretas, vocês devem ter rompido relações, vocês devem ter, enfim, né, vivido muitas emoções aí nesse período. Deixa eu dar uma olhada no que o pessoal está comentando. A Taguedes 2222, Complexo 2222, falou: bom dia, musa. Meu filho de 8 anos não aguentou a raiva, palavras dele, e bateu no amigo da escola que vive sacaneando ele. Bela e moral. Desculpa. Bela e moral. Né? Vamos acabar, chega de bullying. Tadinhos, né? A gente é foda, cara. A linguagem da violência respinga mesmo nas crianças. Esse amiguinho aí também que vive sacaneando ele, por que tá descontando, né, essa raiva nele? Por que tá, enfim, com esses valores já tão cedo? Não sou uma educadora, não tenho vontade de ter filhos, pelo menos até agora não. Quem me abala nesse sentido já não abala mais. E, assim,
todo mundo, todos nós estamos sujeitos a essas explosões nesta semana, porque a gente está limpando o tanquinho que armazenou. Aliás, sabe quando você precisa limpar a máquina de lavar roupa? Ela já lavou muita roupa, ela já está cheia daqueles resíduos, aqueles restos de tecido, aquela nojeira. Tem produtos específicos para isso, né? A gente está nessa semana. Todo mundo vai se deparar. Todo mundo é mal pretensão, né? Muita gente vai se deparar com mágoa. O nome do que você sentiu essa semana, em termos dessa perturbação aí, que vai parecer simplesmente raiva, vai parecer simplesmente, né, um acesso de cólera, enfim, pode ser que o gatilho seja ciúme, pode ser que o gatilho seja qualquer outro, competitividade, podem ser memórias muito antigas, mas a palavra é mágoa. Na real, mágoa. As más águas estão nos rondando e elas precisam ser limpas. A gente precisa de um processo de purificação do coração. É o que o jogo dessa semana tá falando pra gente. Então assim, vamos lá, vamos por partes, tá? O sim da nossa semana traz uma carta de muita dor. E o não dessa semana também traz uma carta de muita dor. Só que a diferença é que no sim, a dor atravessa gerações. É uma dor muito antiga. É uma mágoa de família, sabe? Enquanto no não, a gente tem uma mágoa de caboclo. Uma mágoa recente. Onde a heroína do naipe de copas, Psique, acabou de sair de uma desilusão afetiva. A primeira desilusão afetiva da sua vida. Então a gente tem duas situações aqui se contrastando. Ao mesmo tempo, o 3 de espadas, ele cobra da gente, né, no sim, uma atitude de não suportar mais, enxergar certas mágoas, para não continuar reproduzindo, não continuar suportando certas dores que nos devastam, que devastaram outras pessoas da nossa família antes da gente, que são transmitidas geracionalmente como uma doença. O sim do nosso jogo é o 3 de espadas. No 3 de espadas a gente tem a família da nossa Larissa Manoela do tarô mitológico, que é o herói Orestes, tá? A gente tem aqui um triângulo do mal. Em primeiro lugar, a rainha se juntou com o amante para matar o rei. O rei e a rainha são os pais do herói grego Orestes, um herói que é designado pelo deus Apolo a matar sua própria mãe, porque não existe outra dele romper com a doença familiar. A família dele está há muitas gerações fazendo mal, né, a si. Uns estão matando os outros, estão competindo. É muita treta nessa família, é muito crime. Feminicídio, infanticídio. Enfim. Essa família é muito desunida. E também muito trágica. Brigam por qualquer razão e não perdem perdão nunca. No 3 de espadas, finalmente, aquela merda que estava para estourar, estoura. Isso pode se referir a coisas mais do nosso cotidiano. Por exemplo, 3 de espadas é uma carta que é um desdobramento da semana passada, tá? Na semana passada nós tivemos o louco vivendo um conflito paus e espadas, paus e espadas. 2 cartas de paus e espadas de um lado, 2 de paus e espadas do outro.
Nesta semana, se eu enfileirar todas as cartas, a que fica bem no centrão do jogo é o arcano da lua. A lua está entre espadas e copas. E a carta mais trágica de espadas saiu no fim do jogo. Ela é uma carta onde fica muito escancarado aquilo com que a gente tem que romper. Aquilo que vem nos atravessando há tanto tempo e que assume às vezes o rosto de dores mais recentes, mais fresquinhas, mas que na verdade é velho, é carcomido. Então, aquela merda que tá engatilhada para estourar há muito tempo, estoura aqui, no 3 de espadas. É uma carta que contém raiva, contém ódio, contém mágoa, contém muito karma. Não é só um crime contra a vida. Essa carta aqui é um golpe de Estado. A rainha matou o rei e ela toma o poder. Então é bem séria essa carta. E aí, na maioria dos tarôs do mundo, o 3 de espadas é representado por um coração sangrando. É uma carta de mágoa, de dor, de decepção afetiva. Só que o tarô mitológico leva isso, né? Incrementa essa experiência, porque ele é referenciado na mitologia grega. Então, a mágoa que é explícita em espadas e que é narrada através de todo o naipe de espadas é uma mágoa familiar que a gente precisa superar, transformar, romper com ela, para que a gente possa ser feliz. É o tipo de dor que a tua família te transmite, um padrão afetivo que ela te transmitiu, ou são as muitas mágoas, os muitos traumas que ela te impôs, e que você precisa olhar para isso, transformar isso, para isso parar de afetar as suas relações. Por que parar de afetar as suas relações? Porque o vínculo entre essa carta e o resto do jogo é esse. Entendeu? Deixa eu ver se alguém me escreveu mais alguma coisa aqui. Renata comprou o primeiro selo. Muito obrigada, querida. Que amor, obrigada. Gente, muito obrigada a todo mundo que contribuiu, né? Não importa com quanto. Teve gente que deu 5, teve gente que deu 100. Eu agradeço muito, tá? Não foi todo mundo, eu tenho um público muito grande, claro. Foi quem se sentiu tocado, quem achou que podia. E isso já ajuda muito, porque o tempo que eu passo aqui realmente é muito grande. É muita dedicação, é uma energia que é física, é mental, é emocional, é espiritual. É muito sério estar aqui. É muita responsabilidade dizer as coisas para a vida das pessoas. As pessoas tomam atitudes, tomam decisões, né, a partir das mensagens que colhem aqui. E eu não continuaria esse projeto tanto tempo se eu não tivesse muito certa de que ele é firmeza. Eu sou chata com os oráculos, sabe? Eu não suporto firula, invencionice de quem acabou de chegar, acabou de entrar no ônibus e já tá querendo sentar na janela. Você não vai viver de tarô se você não souber o significado básico das cartas. Você não vai viver de tarô se você não tiver um domínio muito bom. Toda essa promessa aí das redes, do marketing digital que está autorizando todo mundo, né, a se declarar conhecedor de um assunto que não é. Cara, eu vi agora uma divulgação de um curso de tarô que aparece para mim no Facebook. Que o cara chama geral, assim.
tá na moda falar do absoluto zero, né? Do absoluto zero é o olho do meu cu. Você não pode ser tarólogo do absoluto zero. Foda-se, não pode. Não pode. É muito sério, é muita responsabilidade você ver a vida de uma pessoa nas cartas. Você pode experimentar, você tem que jogar para pessoas mesmo para você pegar a experiência. Mas você tem que ter a humildade do aprendiz, cara. Tem que ter, porque senão não cresce. Se a gente não abraça o mago dentro da gente não tem como chegar a sacerdotisa. Certo? Isso é um princípio básico. Então, se tu se enrola para ler cartas do tipo enforcado, a lua, segura um pouco mais a onda, vai viver um seu encontro com as cartas. Me segue um monte de especialista aí, especialista em porra nenhuma. Mina lá, astróloga, 300 mil seguidores. Sabe explicar nem o que é notícia. Pergunta pra ela o que é notícia. Olha só. O 3 de espadas é isso aqui que eu tô fazendo agora. É mágoa. Revolta. Tristeza, lamento. Tragédia. Eu te convido a pensar em qual dor que está desatinando agora, que precisa realmente ser limpa, trabalhada, curada, elaborada, para você ter relações melhores, para você voltar a se conectar com a tua vida com amor. Quando a gente fala de amor dentro das simbologias, a gente está falando de vida, energia de fertilidade, a capacidade da vida se perpetuar, a capacidade dos laços frutificarem, prosperarem. Nós estamos falando do reino das riquezas afetivas. E aí uma das cartas mais copas dentro de espadas, que é justamente a carta mais ferida de espadas, saiu. Eles estão atravessando essas 3 espadas aqui. Tem uma terceira mão aqui invisível, né? Tem uma terceira mão aqui invisível. Tem uma espada ali que tá solta. Quem é que tá segurando essa porra dessa espada? Será que eles... Desculpa aí submeter vocês essa imagem de crime, tá? Eles estão... Tem uma terceira espada que tá apoiada aqui na grade. E eles estão ferindo o coração desse rei. Em espadas, no 3, geralmente alguma coisa dá merda, estoura. A gente fica sem paciência. É um desdobramento da semana passada, porque a gente teve o 2 de espadas na semana passada. Do lado do 10 de paus. Então o herói de paus estava com a cabeça fervendo e o herói de espadas estava ignorando esse conflito familiar que veio a estourar na semana seguinte, aqui agora. Pode ser que você tenha lidado com coisas de família mesmo, no sentido classicão da coisa. Você pode ter brigado com uma outra pessoa, como eu ontem perdi a paciência com uma pessoa, não briguei não. Tive uma discussão breve, por mensagem. E para eu não ser mais agressiva, não entrar nessa onda, nessa reta de raiva que nos consome, eu fui obrigada a bloquear a pessoa momentaneamente. Não foi porque eu não quero mais falar com ela, porque eu não quero me acertar, ou porque eu acho que ela está completamente errada, mas porque eu poderia ser mais agressiva. E o 3 de espadas estoura quando a gente ignorou algo. Quase sempre.
Quase sempre é alguma coisa na qual você deveria ter prestado atenção e você não quis prestar atenção. Todo mundo tem sua parcela de culpa no 3 de espadas que estoura. No não do jogo, a gente tem... Cadê as cartas? A gente tem o 6 de copas. Também a carta mais magoada de copas. Mas tem uma diferença entre elas. No 6 de copas, é a heroína, o herói em você agora, chorando pelas razões de agora. Não queremos mais você chorando por causa disso. É o que nos diz o tarô da semana. Por favor, vamos contribuir com a retomada do amor, da alegria de viver, a paixão, aquilo que nos move na vida. Vamos retomar isso? No 6 de copas, a heroína, Psique, está no alto de um penhasco. Ela não vai se jogar, tá, gente? Calma. Mas ela tá ali com o seu buquê de casamento, com 6 taças ao seu redor. E esse penhasco, ela é a Luísa Sonza, gente. É a Luísa Sonza no penhasco, chorando por causa do Whindersson. Agora, Chico, se tu me quiser... Caralho, maluco. É isso. Vamos lá. Posso falar mal não, que eu atendo, mas eu atendo uma galera aí do meio musical. Tem que segurar a minha onda. Porra, fui falar logo da Marina Sena, né, maluca? O fã-clube veio como? Furioso. Não fala mal da Marina Sena. Não falei mal da Marina Sena. Eu não sou apaixonada pelo timbre dela. Eu respeito o corre. Eu respeito o corre de todos os artistas. Mas quando o artista tá lá, né? O artista já tá rico, já tá milionário, você pode bater também, não tem problema não, cara. A pessoa tá ali pra melhorar mesmo. Tem que admitir que precisa estudar, que precisa melhorar, é isso aí. Deixa eu só separar as cartas na mesa. Porra. Ah, essa aqui faz parte. Tá faltando então uma. Quem? Logo a dona Hecate. Tá faltando a lua. Tá faltando lua mesmo. A gente vai enxergar alguma coisa essa semana que a gente não enxergou ainda, hein? Preparem-se. Não necessariamente uma coisa que já aconteceu, abrir os olhos a respeito de alguém. A gente vai, na verdade, enxergar possivelmente pra dentro. É um jogo quase todo pra dentro. O 6 de copas também é uma carta de mágoa, assim como o 3 de espadas. A Luísa Sonza tá aqui chorando por causa do Whindersson, no penhasco onde eles se conheceram, tá? Quando o Eros foi flechar, o Eros é o cupido, é o boy dela. Quando ele foi flechar ela, né, meses ou anos antes da relação deles acabarem, às vezes no seu caso, né, amiga, semanas, né, amiga? Eu te entendo. Quando ele foi flechar ela, amando da mãe dele, Afrodite, para fazer com que ela se apaixonasse por alguém, ele se acidentou na própria flecha, avistou aquela mulher linda e se apaixonou por ela. Provou do próprio veneno. E aí isso aconteceu nesse penhasco. Então, quando ela volta para esse penhasco, eles terminaram. Ela volta àquela estaca zero para refletir sobre o que aconteceu.
ela está com dificuldade de sair desse lugar do choro, do sofrimento, da dor. No ano passado, se não me engano, em agosto, a gente viveu essa carta por semanas. Ela foi e voltou em diferentes posições. Foi uma sequência inteira da heroína de copas, triste, frustrada, magoada. Quem fez parte do laboratório, quem está no laboratório desde o ano passado, pelo menos, passou por isso aqui, por esse período aqui. Não é um período de tristeza, é se deparar com esses temas e ter a oportunidade de curá-los, né? Tarô não tem só carta bonita. O sim da nossa semana é uma carta horrorosa. É capa do jornal O Povo. É sangue, derramamento de sangue. Mas no não, o jogo está dizendo pra gente que não nos quer na condição dessa heroína. Então, para isso, a gente vai ter que entender realmente o que está por trás dessa mágoa. Do 3. Do sim. Nós estamos dizendo não à heroína em nós que não para de chorar. Que não consegue estancar uma determinada dor, um determinado choro. Eles terminaram porque ela viu o verdadeiro rosto dele. Ele é bonito, o problema não é esse não. Ele é gatíssimo, na real. Filho da deusa do amor. Mas é quando você vê o rosto do ser amado e ele vai embora. Ou as coisas não podem continuar na fantasia, na ilusão. Ela quebrou uma super ilusão aqui. E ela tá muito culpada. Tá chorando. E não consegue sair desse choro. Ela só consegue sair desse choro do 7 em diante. E o 7 de copas que não saiu aqui, ele é o momento em que ela se ajoelha aos pés de Afrodite e diz: ok, eu quero o amor do seu filho, o que eu preciso fazer para isso? Então ela faz uma aposta afetiva no 7. Ela aceita o jogo do amor. Ela saiu do lugar. Ela continua querendo o cara. Só que agora ela entendeu que não pode ficar ali naquele choro para sempre. Até para ela ir na direção do que ela quer, ela precisa do novo. Ela precisa ir na direção de uma nova fase. Tá difícil, gente. Deixa eu ler aqui. Adorei esse nome aqui, Enxame de Estrelas. Renata diz: suas leituras têm batido quase que particular para mim. Sou grata. Tudo fazendo muito sentido e me ajudando demais. Muito obrigada pelo retorno, minha querida. A Verônica, que trabalha com óleos essenciais, diz: chá de erva cidreira essa semana é bom e vai lá no coração. Ela é a minha assessora para assuntos de ervas. Vamos lá. Lulu foi na feira, diz: pipocou na semana, a família inteira fez um ensaio fotográfico e não me chamou. Puta que o pariu, maluco. Eu te entendo, cara, eu sou adotiva. Desculpa. Tamo junta. Ana Paula começou há meia hora. Tô na segunda carta. Nós temos 7. Eita. Maureen diz: bom dia, precisei internar minha mãe porque não prestei atenção na cuidadora dela. Sinto muito, querida. Espero que ela se recupere. Desejo saúde aí pra você, pra sua mãe, pra sua família. Então, vamos lá. Que legal, a Lulude entrou aqui.
Então, um 6 de copas no não é: não queremos mais ver você chorar, não queremos mais ver você sofrer por causa disso. Como é que a gente faz? Qual é o olhar definitivo que é preciso ter sobre essas mágoas de longa data, que continuam funcionando em você como gatilhos e te impedindo de ir na direção das realizações que envolvem riquezas afetivas, que é o naipe de copas. Todo o resto do jogo é copas e espadas, mas predominantemente copas. Nós temos 3 cartas de copas, 2 de espadas e a carta da lua. Copas vence essa parada. O amor vence. Adoro. Quero sentar. Mas para isso, terei que dizer não a certas coisas. Não posso ignorar o que me dói. Nossas mágoas estão sendo postas à mesa. Não dá pra você fingir que você não tá sofrendo, que não tá doendo, que não tá sentindo. Você vai sentir essa semana. A mágoa vai aparecer, nem que seja você tretando na internet, por causa da Marina Sena. Que às vezes tu já tava ali engatilhada. Já tava na iminência de acontecer. Você só botou pra fora. Mas a heroína de copas é aquela que não vira o disco, ela não para de chorar. Porque ela está muito culpada, porque ela acha que ela foi a responsável por Eros ter abandonado ela. Ela acha que se ela não tivesse visto o rosto do ser amado, ele continuaria ali com ela. Não é verdade, a situação era insustentável, ela tinha que sair do lugar. A nossa missão essa semana é compreender as mágoas que nos envenenam, mas que nós não podemos continuar fazendo com que elas circulem no mundo, para que a gente possa chegar ao porquê do jogo, que é o Cavaleiro de Copas. A razão do jogo acontecer é esse macho aqui. E aí, toca aquela música, caralho, que cheiro de pica. Gosto desse boy. Esse é um boy apaixonado. Esse é aquele que te valoriza. Te valoriza, né? Coisa anos 80. Mas é real. Valorizar é uma ideia que está presente no naipe de copas e no naipe de ouros. Compreender aquilo que damos valor material e imaterialmente. É um respeito à vida, é um ato de respeito à vida. Valorizar alguém. Valorizar a pessoa que abriu o corpo dela como uma casa para você entrar. Como diria Rupi Kaur, jamais deixar o hóspede achar que é o dono da casa. De quem é essa bucetinha aqui? É sua, não é dele não. Não é de ninguém, é sua. Cavaleiro de Copas é um herói apaixonado. E realmente é uma masculinidade. É foda que a própria palavra masculinidade já é, né? Já é referenciada na violência, na dominação. Maria S. Liza. Isso aí foi a parte da Pepequinha que eu falei, não foi? Vero Borges. Então, é a Pepeca, né? A Pepequinha de quem é? Tá, Guedes fala: eu briguei no meu sonho, xingava meu pai e ele ria na minha cara. Tem um lance aqui que não desvendei ainda. Isso é lua, gata. Tá lidando com os temas do jogo em sonho, é lua. Teve insights, teve aquela grande sacada em terapia. Caraca, eu faço isso por causa disso? É lua. Percebeu qual é o gatilho em movimento quando você tá ali
Entendeu de onde vem o medo, a raiva, a dor? Isso é lua. A lua quer que a gente faça esse exercício aqui. Por isso que ela está no topo do jogo. Entre, né, a frente dela tem 3 cartas e depois dela tem 3 cartas. Ela está no centrão do jogo. E aí, Ana Clara diz: tô deitada na cama acordando, abro a live, a primeira coisa que escuto abrir os olhos hoje é a Maria Gabriela falando: caralho, que cheiro de pica. Não, realmente, né? Queria, porém, eu tô aqui, tirando o cheiro do meu aromatizador. Renata Bastos diz: a cada palavra me sinto mais e mais surpresa e aliviada. Estou conseguindo trilhar o caminho certo. Duro pra caramba essa virada de chave mais forte. Me junta, querida. Que bom que as palavras estão te ajudando. Bom dia, Michele. Verocorpus, Veroborges. Verocorpus, é ótimo, Veroborges. Abrir o corpo como uma casa para você entrar. Sim. Quando a gente ama, brilha mais que o sol. A gente abre o corpo para esses filhos da puta entrarem. Eles não honram, né? Brenda diz, Bretor 4, eu tenho um quadro com a carta da lua que estava colado desde ano passado na parede e ontem ele simplesmente espatifou no chão. Na cisma tirei a lua. O que tá rolando? Olha pra ela. A lua tá falando pra você, olha pra minha cara. Deu pra salvar a imagem? Quebrou só o quadro? Quebramos as ilusões. Cavaleiro de Copas é Perseu. No tarô mitológico, vocês estão ouvindo bem? Porque eu tô com o ventilador da Beyoncé bem aqui. Cavaleiro de Copas é Perseu, tá? Ele é o cara... Não vamos entrar em polêmicas hoje. Não vou entrar em polêmica aqui. Mitológica. É o cara que cortou a cabeça da Medusa. E aí existem muitas leituras contemporâneas feministas a respeito do mito da Medusa, às quais eu não vou me dedicar aqui, até porque eu tenho algumas discordâncias. Mas o Perseu é um cara, primeiro, antes de ser o cara que mata a Medusa, ou seja, que coloca limite. Por que é o cavaleiro do amor? Que ele impõe limites ao feminino sombrio. Ele é uma masculinidade que te devolve uma confiança de que tá tudo bem. Você tá sendo vista, entendida, acolhida. Ele é um cara que a mãe dele foi aprisionada pelo avô. E mesmo aprisionada pelo avô para não engravidar, ela engravidou de Zeus. Zeus jogou uma chuva de ouro em uma torre onde ela estava aprisionada. E ela engravidou. E aí nasceu Perseu. Mais um filho de Zeus. Um semideus. Eu não sei se ele é semideus, não. Tô em dúvida. Acho que não. Filho de Zeus, né? Mas é porque às vezes não assume a característica da imortalidade. Não é só ser o filho do Deus. É semideus. Mas eu pensei no sentido da imortalidade. Na real, não sei se ele é imortal ou não. A mãe dele é aprisionada numa torre pelo avô, porque o avô recebe uma profecia de que ela vai engravidar. E de que, se não me engano, o filho dela mataria ele, destronaria ele, um negócio assim. E aí ela aprisionada na torre, Zeus manda na direção dela uma chuva de ouro. Golden Shower. Caralho, que merda, mano. Por que eu fui lembrar desse episódio bizarro, político? Lembram?
o episódio da família Bolso, no lance da Golden Shower. Então, Zeus manda uma chuva de ouro na direção dela, ela engravida. E aí, ela dá à luz Perseu. Eu não lembro exatamente como. Não lembro se ela foge, eu não lembro desse mito direito. Mas ele vira um protetor da mãe. A mãe é acolhida por um rei, e esse rei fica assediando a mãe dele. E tudo que esse rei quer é se livrar do Perseu, mandar ele para outro lugar, como um herói já crescidinho, para ele morrer, se fuder e deixar a viúva, olha só. Ela não é uma viúva, olha o ato falho. Deixar a mãe solitária pro rei ir lá pegar a mãe dele. E aí ele vai nessa empreitada, ele já crescidinho, herói, vai lá se meter nessa onda de combater a Medusa. Só que ele é equipado pelos deuses para matar a Medusa. Atena dá a ele um escudo, Hermes dá a ele sapato especial, empresta para ele o sapatinho dele, o Naldo lá naquele closet só de sapato. Então, pega um e dá na mão do Perseu. O Perseu tá equipado para vencer a Medusa. E ele consegue lá cortar a cabeça da Medusa com uma manobra, usando esse escudo, pereré. E volta. Na volta, ele salva uma outra mulher. Andrômeda. Corrente de Andrômeda. Quem aí viu Cavaleiros do Zodíaco? Ele salva essa moça que está sendo atacada por um monstro marinho. Ele volta com ela no muque, no braço. E ela vira a mulher dele. E aí ele volta e consegue matar esse rei que assediava a mãe dele. Ele é um protetor das mulheres. E é um masculino funcionando dentro de copas. Um naipe de polaridade feminina por excelência. Deixa eu dar uma olhada aqui. Lua Nova César diz: estou vivendo um caso com boy bi, Cavaleira de Copas, Super Kiron, que tem me devolvido certa confiança de que posso ser quem sou e ser amada exatamente por isso. Axé. Axé. Chum, né? Então, Cavaleira de Copas é o cara que leva a palavra da deusa Afrodite como uma bandeira para o mundo. Ele acredita e honra o amor, a fertilidade, a perpetuação da vida, a proteção da vida. Ele valoriza a vida. Olha, 2M diz: Gabi, tô namorando. Seja muito feliz, querida. Axé. Seja bom. Que seja leve. Dizia KFA. CFA. KFA. Eu já pensei KFC. CFA. O Cavaleiro de Copas entra no nosso caminho como uma força que impunha a bandeira de copas no mundo. Todos os cavaleiros representam modos de honrar aquele naipe. Então a missão deles é colocar na nossa mão o sentido daquele naipe. Olha para isso aqui. Como é que isso está na sua vida? Como é que você faz para honrar essa sabedoria aqui?
No caso, a gente tem que honrar a sabedoria copas. A gente tem que olhar para o nosso reino afetivo e se colocar com muito amor na nossa jornada. Os cavaleiros saem pelo mundo. Como é que a gente movimenta essa energia do naipe no mundo? Eles são iniciativa. É um mototáxi. É o cara com seu cavalo. É alguém que se preparou, se forjou herói e sai pelo mundo em uma missão. Então eles nos devolvem o sentido da nossa missão, resgatando um compromisso de honra com os saberes daquele naipe. Qual é o saber de copas que você precisa honrar hoje? Ontem, esse jogo que não me permitiu fazer a live à noite, foi um jogo que no meio do atendimento me bateu um amor tão grande pelo que eu faço, que eu falei assim, eu tenho que ficar aqui ainda. A pessoa tinha uma pergunta a mais, estava muito em cima da hora, estourada. Eu não podia deixar a pessoa sair dali com aquela angústia no coração. Às vezes tem que impor limites. Tem gente que quer fazer 30 perguntas se for possível. Isso é loucura, é insano. Não dá. São pouquíssimas perguntas, na verdade. As abordagens são longas e as perguntas vão respondendo a outros aspectos da sua vida que você não perguntou. Você vai percebendo que uma coisa vai respondendo a outra. Se você mexer aqui nessa área da vida, você experimenta alívio ali. É assim que funciona. Um jogo grande é um jogo de 5 perguntas, 6 perguntas. Bem grande. Estourando o formato maior, assim. E aí eu experimentei tanto amor ali. Assim, um sentido de ver que o que eu falo alcança a pessoa, abraça a pessoa em lugares onde ela nunca foi abraçada, entendeu? Que eu enxerguei o Cavaleiro de Copas em mim. Essa vontade de falar de amor com as pessoas, que foi tão frustrada quando eu era apenas uma poeta do amor, mas que os oráculos e uma outra escrita feminina mais potente me devolveram, porque não dava para ser aquela bonequinha da poesia. A gente é tudo fodido, tudo rasgado mesmo. O amor só é possível se os caras também se transformarem. Nós estamos majoritariamente em busca de transformação, de autoconhecimento. O Cavaleiro de Copas quer falar de amor. Ele quer que o amor seja possível na sua vida. Que você seja um cavaleiro, uma amazona do amor. É depositar mais amor no que você faz, na tua compreensão de mundo, na tua palavra diante do outro. Ontem eu ofendi uma pessoa porque ela me ofendeu diante de uma situação de cobrança. E no meio do jogo ontem eu recebi uma mensagem também sobre isso. Não sei se a pessoa está me assistindo. Quer dizer que não é sobre ela. São outras dores que estão em movimento. Que ela me desculpe. E no momento certo eu vou conseguir falar com ela. Eu lido com as histórias de vida de muita gente, cara. Muita gente. Eu não sei como é que nós, terapeutas de alguma linguagem, eu não sei como é que a gente aguenta. Seja lá qual for a linguagem.
É por isso que só é possível se você se enraizar muito assim, entender as suas profundezas. Porque você vai lidar com as sombras do ser humano. Você vai enxergar muita coisa dentro de você. E você vai ter que se trazer à tona de volta. Você vai ter que fazer todo o trabalho. Então tu tem que bancar. É por isso, por exemplo, que psicoterapeutas têm que estar sempre, né, fazendo terapia. Da mesma forma, qualquer terapeuta de qualquer linguagem seja dentro de uma carreira acadêmica, sejam linguagens holísticas ou xamânicas, oraculares. A gente tem que estar sempre fazendo o exercício da lua, tentar enxergar as coisas no escuro, para além das nossas fantasias, dos nossos delírios, de como as nossas sombras nos atormentam, nos fazem enxergar o mundo naquele formato ali da dor. Está na hora de ir além disso, porque o Cavaleiro de Copas traz de volta um compromisso com a circulação dos mais elevados valores, as mais elevadas riquezas afetivas que circulam na humanidade. Quando a gente fala Cavaleiro do Amor, a gente está falando do poeta, a gente está falando dos compositores, a gente está falando de toda a classe artística, da cultura. Ele é um grande cavaleiro da cultura. Nós estamos falando dos direitos humanos, estamos falando de humanizar o olhar. Estamos falando do respeito com as mulheres, com a natureza. É um olhar sobre a natureza como fêmea, sobre o qual se assentam os saberes de tantos povos antigos. É um resgate dessa compreensão. Ele honra as copas, as águas, a vida. O líquido amniótico. E aí, depois dessa experiência do Cavaleiro de Copas, que é também se permitir emocionar, prestar atenção naquilo que te move, que te sensibiliza, que te faz entrar em contato com essa dimensão mais pura, mais rica afetivamente, mais abundante de você. Depois de a gente fazer contato com ele, a gente vai para o topo do jogo, que traz a Lua e o 9 de Copas. A Lua é a deusa Hécate, com o seu cão de 3 cabeças, Cérbero, representada aqui como uma deusa tríplice. Acima dela a gente tem a Lua. Ela não é a própria Lua, ela é uma deusa lunar. Na verdade, é uma deusa das sombras. Mais precisamente do encontro entre o mundo das sombras e o mundo da luz. Também chamado de porteira do inferno. Cemitério, mundo dos mortos, ela é todo aquele encontro ali entre mundos, entre passado e futuro. Ela é um portal. Ela é a guardiã desse submundo, e quando você vai olhar para dentro de si, quando você desce nesse porão aí, vai entender as suas profundezas. Vamos lá nessa biblioteca velha, cheia de traça, ver o que explica qual é a merda que eu tô fazendo com a minha vida agora. Isso é um exercício da Lua. Eu gosto
de descrever a lua como uma sobrevivência na mata à noite. Quando você precisa vencer todos os seus medos e se ajudar a amanhecer. Você tem que chegar vivo até o amanhecer. Nas primeiras horas, os barulhos noturnos, todos serão ameaçadores. Você vai enxergar todos os teus medos ali. Você vai achar que tem cobra, que tem uma onça, que algum animal vai te devorar. Alguém vai aparecer. Você vê de tudo. Não à toa, a lua, ela é realmente uma ferramenta iniciática. Dentro de muitas escolas, a lua é a grande iniciadora. É a que faz a gente entender quem a gente é. Se enxergar como luz e sombras, parar de ignorar o que se passa nesse porão interno. O que foi que tu guardou ali? Como foi que você registrou a coisa? Como é que você anotou o trauma no caderninho? E você volta a ele toda vez que algo parecido com isso na tua cabeça acontece. Às vezes não é parecido. Às vezes, se você não fosse machucado ali, mas em outro lugar, não te doeria tanto. Talvez não te doesse tanto. Às vezes a pessoa é fascinante porque ela te ajuda a ficar ali travada no caderninho do trauma. Você volta àquela sensação e fica repetindo aquilo. Eu falo dessa maneira, bem com imagens, porque eu estou falando aqui para pessoas que já estão num processo acelerado de iniciação em si mesmas e para pessoas que ainda estão se tateando. A gente vai estar sempre se tateando, mas algumas já são mais fisiculturistas da parada. E a lua pede pra gente ir lá malhar no nosso porão. Vá lá fazer o exercíciozinho. O jogo se passa em torno da lua. Do lado dela sai o 9 de copas. Você vai voltar. Quando você subir do porão, meu amor, quando você subir a escada, tem algo te esperando. Isso é o 9 de copas que sai do lado da lua. Que é exatamente a imagem da heroína de copas voltando do mundo que pertence a Hecate. Ela não foi falar com a Hecate. Ela desceu ao mundo das sombras para falar com Perséfone. Mas todo mundo passa por Hecate. Ela é a dona da porteira. Eu digo que ela é a pombagira grega. Às vezes ela sai no jogo das deusas e realmente tem alguma questão ali que se refere a essa parte de pombagira que a pessoa precisa entender. Os gregos faziam oferendas nas encruzilhadas para Hecate. Quando você volta do submundo, e o nome disso, na Suméria, era Inanna. É uma das deusas do mês. Quando você volta do porão, você volta do submundo, quando você volta para si, do exame das suas dores, volta da doideira, volta do mergulho no escuro, se recobra das suas fantasias, volta a enxergar as coisas com clareza. Quando você volta da terapia ou quando você acorda, às vezes é um acordar de manhã, às vezes é um acordar na vida, cai a ficha.
Você está voltando para o mesmo lugar em que Psique voltou, quando ela volta do mundo das sombras. No 9 de copas, a heroína, que foi encaminhada ao mundo das sombras por Afrodite, vamos lá. No 6 de copas, que está no não, ela está chorosa. Acabou a relação com Eros. Aí ela vai, no 7, se ajoelhar para Afrodite e dizer: eu quero o amor do seu filho, o que eu preciso fazer, minha deusa? Afrodite dá uma série de tarefas para ela. E a última grande tarefa é descer ao mundo dos mortos, falar com a Perséfone e voltar. Aqui, no 9, ela voltou já. A gente pulou toda a temporada dela passando por sacrifícios. A gente chegou direto desse não ao 6 de copas. Não é essa heroína que quer continuar chorando, sem fazer nada por si mesma, impotente. Quando a gente diz não a isso, resgata o cavaleiro e vai entender qual é o ponto nas nossas sombras, a gente está na condição da heroína que voltou. E aí ela volta reivindicando tudo que é dela por direito. O que é dela por direito? Por que ela desceu ao mundo das sombras? Porque ela ajoelhou para Afrodite pedindo a mão do filho dela em casamento. Ela queria esse homem. Essa carta é um reencontro. Ela reencontra o Eros. Quando ela volta da escadaria do inferno, o boy tá lá, de pau durão pra ela. E aí? Eros aqui está acolhendo. Ele é o próprio amor, né? Ele é o amor. Ele é filho de Afrodite. A alma humana se encontra com o amor nessa carta. Se reencontra. Só que melhor, superior a si mesma. Alguns degraus acima. Ela ganha o direito de voltar a ser feliz, cara. De voltar a desejar o que ela deseja. De voltar a curtir as coisas que ela ama. Se sentir bem na própria pele, na própria vida. É uma reabertura ao amor. Num sentido superior. É um casal que está mais amadurecido. Mais em final de jornada. Todo mundo cresceu nessa história. Tá na hora de reencontrar. Tô adorando isso aqui, esse estilo Silvio Santos, assim, ó. E aí, depois que a gente passar por esse processo da lua aí, tem uma coisa boa pra acontecer. Tem uma coisa boa pra gente entender essa semana. Ou pra gente se permitir, pra gente abrir os braços e dizer: vem, vida. Só vem. Pode ser uma autorização íntima. Pode ser um super reencontro. Então aquela pergunta que quando saem muitas cartas de copas todo mundo me faz: e aí, essa semana tem? Ah, porque um boy essa semana? Ah, porque a fulana essa semana? Ah, porque não sei quem essa semana? Adoro as histórias. Coleciono as histórias, cara, o máximo. Mesmo depois desse jogo todo estar na mesa, eu senti muita necessidade de tirar duas cartas me puxaram. Eu já tinha virado as cartas. E aí, olha as cartas que saíram, cara. Não dá pra fugir de que o tarô é isso, que o jogo é sério. Saiu uma carta de espadas e uma carta de copas. Saiu o As de espadas, a primeira carta de espadas. E saiu o 10 de copas, o final da jornada de Eros e Psique, a última carta numerada de copas. Início e fim.
A gente precisa voltar ao início, a compreensão daquilo com que é preciso romper, para que a gente possa chegar lá a esses lugares felizes que a gente deseja tanto e aos quais a gente tem direito. O 10 de copas, ela se casa com Eros. E os deuses imortalizam ela, divinizam ela, para que ela possa viver o seu amor para sempre. É uma compreensão daquilo com que a gente precisa romper, os limites que a gente tem que colocar, as coisas que a gente tem que entender que, ó, isso não pode continuar doendo. Isso eu não aceito mais, isso tá pesado para mim, isso dói demais em determinadas dores minhas. Falar, impor seus limites, dizer, ó, talvez seja até através de um conflito, uma treta. Porque o 3 de espadas é treta, mas ele é vencido pela força do amor nesse jogo. Copas vence essa briga entre copas e espadas. As mágoas não ficam nos contaminando, nos impedindo de sermos felizes. Nós estamos aqui para transformar essas dores todas, para renunciar a esse legado ruim das nossas tragédias familiares que ficam ecoando por gerações. Nós estamos aqui para criar novos lugares onde a gente tem o direito de ser feliz e sentir as coisas do jeito que a gente sente. Ser quem a gente é afetivamente. Se conhecer melhor nesse sentido, se desenvolver com riqueza, sem se submeter a esse jogo podre das relações que está rolando aí. Esse aqui não é uma carta de continuar fazendo joguinho, não. Esse não é um jogo de continuar. Porque o jogo de continuar fazendo joguinho, isso não é uma leitura que diz que é pra gente continuar fazendo joguinho. É uma leitura de, porra, eu quero ser feliz, caralho. É isso. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que entender? O que eu tenho que romper? Para que eu possa realmente ser feliz. É um jogo de botar o grelo na mesa. E é um jogo de ou pau. E com a doçura do cavaleiro. E conseguir uma guinada nesse sentido, uma virada de chave aí, onde, caramba, é isso, cara, quero ser feliz, sabe? Tem direito, porra. No 10 de copas alguém pode nos dar a mão. Tem 2 cartas de encontro afetivo. É muito provável que, se organizar direitinho, todo mundo transe. Entendeu? Alguém pode nos dar a mão e também é uma bênção espiritual, tá? Então esse dar as mãos pode ser também se aproximar da espiritualidade. É um casamento espiritual com aquilo que faz sentido para você e que te move. Porque os deuses abençoam ela, dão a ela a eternidade. Tá bom? Fechou? Ótima semana pra gente.